Boa tarde, boa noite. Bem-vindo a vocês no canal Brasil Terra de Santos para mais uma entrevista. Hoje vamos ter uma conversa muito especial com alguém muito especial sobre uma pessoa muito especial. Hoje vamos falar da beata Bárbara Marx, e a primeira mulher, não é, que nós falamos aqui no canal. Já fizemos entrevistas sobre Dom Luciano, sobre como funciona o processo de beatificação e canonização, uma conversa sobre o beato Padre Victor e, por último, sobre São Frei Galvão. Então, falamos só de homens até agora e hoje nós vamos falar de uma mulher com alguém muito especial. Então, eu peço boa tarde, irmã Maria Freire, boa tarde. Eu peço que a senhora se apresente, quem é a senhora, da onde que a senhora vem, não é? Da onde que a senhora está falando, enfim. Uma apresentaçãozinha rápida para que quem está nos assistindo conheça um pouquinho da senhora. Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, vivo aqui em São Paulo há 35 anos. Durante esse período eu fui morar em Roma por motivos de estudos, e depois voltei aqui novamente, e aqui estou. Agora eu estou como provincial das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, da província Nossa Senhora de Guadalupe, que tem a sede aqui em São Paulo. Muito bem. Estamos aqui em São Paulo, tanto eu quanto a irmã, para falar de alguém que não nasceu muito perto daqui, não é? E também uma boa parte da vida viveu num estado não tão próximo de São Paulo, mas, enfim, esta é a vida da Beata. Então, já começando, irmã, a falar da Beata, a Beata Bárbara nasce em 27 de junho de 1818, em Viena, né, na Áustria, talvez a principal cidade da Áustria. Quem eram os pais dela? Como foi a infância? Como é que começa a vida da Beata Bárbara Marx? A Bárbara, ela é filha de um camareiro-mó do Império Austro-Húngaro, e a Bárbara é filha do segundo casamento de José Marx. Ele era viúvo, pertencia ao sistema militar do Império, e ele estava trabalhando com um príncipe de Liechtenstein, perto de Viena, e depois ele veio para o Palácio de Schönbrunn, em Viena, nas periferias, naquele tempo, porque era um palácio de caça do imperador, onde ele passava veraneio. E ali o pai da Bárbara começou como camareiro, depois ele passou a ser camareiro-mó. E ali ele conheceu a Rosália Mauritius, que é a esposa dele, a mãe da Bárbara. Ela era cozinheira da cozinha imperial. Então, os dois se casaram e ficaram trabalhando no palácio. E depois, em 1818, que Bárbara pertence a uma família de 11 filhos, do mesmo pai, da mesma mãe, e Bárbara, ela nasce bastante doente, a mãe dela ficou muito fragilizada com o parto dela, e então, no mesmo dia, na igreja Nossa Senhora de Hitzen, ela vai ser batizada, o pai a leva para batizar. Ela foi batizada no mesmo dia, numa igreja que existe até hoje, vizinha ao palácio, onde normalmente o pessoal do palácio, em veraneio, participavam de missa ali. E Bárbara foi crescendo, morava perto do palácio, porque o pai passou a camareiro-mó, não era possível, naquele período, quem trabalhava num trabalho assim se ausentar muito, porque era alguém muito próximo ao imperador, precisava ficar vizinho ali. Então, ela foi crescendo, e a Áustria, naquele período, e até hoje,
é um país, eu costumo dizer assim, mariano, porque muitas igrejas levam o nome de Maria. Maria Ritsen, onde ela se batizou. Tem Nossa Senhora da Escada, uma igreja onde ela vai frequentar bastante posteriormente. Então, ela está perpassada por essa realidade mariológica, digamos, uma realidade de uma devoção a Maria. E a padroeira da Áustria é Maria. Maricel, que significa Maria da Sela, que foi no século IV, um monge, ele ligado a Santo Ambrósio de Milão, leva a devoção própria com Nossa Senhora da Sela, e então isso vai sendo divulgado na Áustria, e aí esse país vai se estendendo todo a sua devoção a Maria. E a gente sabe que o Império Austro-Húngaro, ele era o Sacro Império anteriormente, historicamente falando. Então, os imperadores eram muito católicos. Os imperadores tinham missa todos os dias, as crianças eram batizadas, catequizadas, tudo numa formação católica. E o pai da Bárbara, sendo alguém que trabalhava ali também, então ele tinha uma devoção muito grande à família, e a Bárbara herda isso com muita força. Então, o que ela deixou são cartas. Nós temos várias cartas da Bárbara, escrita a punho, que foram traduzidas do alemão, e outras estavam em português. E ali a gente vai sabendo um pouco da vida dela. E nós temos o documentário sobre a vida dela, que foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa vai mostrando, a partir da pesquisa feita em Viena, mesmo ali no sentido dos arquivos imperiais, porque como ele trabalhava, então tinha muito material ali. Nós temos um material bastante volumoso a respeito dela e a respeito da sua família. Então, a Bárbara, ela crescendo nesse ambiente, ela vai demonstrando também as igrejas que ela participava, e ela diz que desde criança, são lendas que a gente diz da vida do santo, porém é ela que fala isso. Ela diz que ela criança, que Jesus Cristo teria dito para ela, o menino Jesus, Bárbara, funda a congregação da minha mãe, e que ela ficou com isso na mente, e foi rezando sobre isso, e chegou um momento de crise, as crises, as revoluções em toda a Europa, toda a questão contra as monarquias, que a gente sabe através da história também. E isso ela fala em algumas cartas suas. E em 1830, o Império Austríaco ele estava já insustentável. Desde 1804, ele já vinha sofrendo muito com as revoluções e também fazendo suas revoluções. Isso era uma interação. Sim. E quando chega em 1830, isso está muito forte. E é interessante, só voltando um pouco, que Bárbara, ela nascendo em 1818, em 1815, o Império Austríaco, a Prússia, a Rússia, são as três potências mundiais que vencem no Congresso de Viena. E no Congresso de Viena, o imperador austríaco dedica o trono à Santíssima Trindade. Então, existia também a gente não pode dizer que é devoção à Trindade, porque a Trindade é Deus, mas uma espécie de devoção na Áustria, porém eu gosto de chamar de adoração, que é um atributo para Deus. E quando
Bárbara vai crescendo nesse dinamismo da sua fé, uma jovem bastante inteligente, muito esperta e consciente do seu papel na história. E através dessa busca incessante dela de conhecer a sua história, de perceber também o que estava acontecendo com as revoluções e quais eram as causas da pobreza que estava sendo espalhada na cidade de Viena. Então, ela começa a fazer um curso, ela, quando perde os pais, ela perde no mesmo ano pai e mãe, ela com 15 anos, e ela chega um momento quando ela fica de maioridade, aos 18 anos, ela necessita sair da casa que pertencia aos pais enquanto trabalhava, enquanto vivia. Então, ela foi ter que sair, procurar como viver, ter a sua independência. Então, Bárbara, ela tinha feito um curso, ela fez um curso de modista, que era uma professora muito famosa, chamada Dona Ana, que morava em Viena, e com a alta costura da França, que envolvia a Europa toda, então Bárbara fez um curso. E com esse curso, ela achou por bem juntar as moças pobres que vinham para arranjar emprego na cidade, e ali elas sofriam vários tipos de violências também, porque era uma realidade nova com a burguesia que estava se constituindo em Viena. E as moças se tornavam prostituídas com isso. E nesse período, tinha 3 tipos de prostitutas. A prostituta da aristocracia, digamos, do bordel de luxo, a prostituta de uma casa mais simples e a prostituta de rua. E a prostituta de rua apanhava da polícia. E, portanto, Bárbara foi juntando as moças para evitar essa prostituição, foi trabalhando com elas, o curso que ela tinha, foi também passando para as moças, e ela solicitou ao imperador um espaço que ela pudesse ter uma residência ampla e ir aperfeiçoando o trabalho dela. E eles não deram essa autorização por causa das revoluções. Então, ela tenta várias vezes, não consegue. E aí, o quebra-quebra em Viena, nos anos 1835, 37, começaram forte, aí quando chegaram a 1845, estava aquilo insuportável. Quando vai em 1847, a situação estava insustentável. Então, ali, o que vai acontecer? O imperador vai ter que tomar providência. E vem a renúncia do imperador para o qual o pai dela havia trabalhado. E com a renúncia do imperador, ficou insustentável a situação com a burguesia, o pessoal todo que pertencia, constituía o Império Austro-Húngaro, então esse povo estava nas ruas, o jornal da época, né? Então os estudantes, todo mundo na rua. E não tinha como fundar uma congregação ali. A gente acha que ela tinha vontade de fundar a congregação com essas moças. Sim. E nesse período era difícil fundar uma congregação dentro de uma realidade assim tão agitada. E o imperador não queria, porque apesar de ser cristão, católico, a situação não era adequada. Então, nesse período que
o imperador ele vai renunciar, ele renuncia em favor do seu sobrinho, o Francisco José I, tão falado, que é casado com a Cícia Imperatriz, tão falada também. Ele era muito jovem, tinha 18 anos, então a Bárbara planejou ir para os Estados Unidos trabalhar, levando as moças para lá. Então estava tudo planejado, e ela começou a se organizar para ir para a América do Norte. Porém, não deu certo. Ela estava em Lins e percebeu que não dava certo, comprou passagem com as moças e vieram numa caravana, digamos, caravela, que se diz caravela, né? Uma espécie de embarcação de carga. Não era de transportar os passageiros como tem os navios para o Brasil. Sim. Então, ela veio e ela era interessante, porque durante a viagem, ela organizou a vida de oração, a vida de trabalho com as moças, até chegar ao Brasil. Então, ela viaja, chega ao Brasil e em 1849 ela funda a congregação no Rio de Janeiro, 8 de maio. Ela, quando chega aqui, a gente sabe que a imperatriz Leopoldina era da Áustria. Não era estranho o Brasil na Áustria. Ele ficou reino, foi no Congresso de Viena, e tudo em função da Leopoldina, que em 1817 embarcaria para o Brasil para casar com Dom Pedro I. Então, a gente diz... Sim, e o imperador Francisco Carlos, que era para quem o pai de Bárbara trabalhava, era cunhado de Dom Pedro I, não é? Isso. Então, você vê, e a Leopoldina não conhecia o Dom Pedro I, ela tinha apenas a foto. Mas o importante é que a Bárbara chegou, então ela tinha como se dirigir, sabia a linguagem muito bem de como se dirigir ao imperador. Quando ela chegou, já era Dom Pedro II, que ficou muito jovem, então ela também... Então, ela tinha como entrar em contato e solicitar algo. E ela foi enviada ao convento de ajuda, no Rio de Janeiro. Sim. Então, Irmã, antes só da gente continuar essa parte no Brasil, para a gente contextualizar também um pouco, não é? Quando a gente fala dessas revoluções na Europa, que alguns da história até vão chamar da Primavera dos Povos, é um pouco o que a gente traz para a realidade de hoje, a chamada Primavera Árabe, não é? Onde praticamente em todos os países daquela região, as pessoas começam a se levantar contra os impérios, as ditaduras, aqueles que estão muito tempo lá. E quando a gente olha para a história da Beata Bárbara, é impressionante porque a gente, até agora a senhora falou muito dessa questão do império, mas as pessoas viviam numa pobreza extrema, tanto que a própria família de Bárbara sofre muito com isso. Os irmãos de Bárbara vão morrendo de doenças, pela pobreza, não é? E vamos dizer assim, Bárbara teve que crescer rápido, não é? Porque rapidamente teve que alcançar a maturidade, cuidar dos outros irmãos, etc. Isso é uma coisa muito bonita na história dela, porque ela cresce muito rápido em santidade, não é? Porque seria até o esperado que dentro dessa toda a confusão ela trouxesse para si, então eu tenho que trabalhar e sustentar os meus, como posso resolver os problemas da sociedade.
mas ao contrário, ela, além de cuidar de si mesma, quer cuidar dos outros, não é? E como a senhora falou em relação às prostitutas, não é? Em relação àqueles que sofriam da época, como que a senhora acha que essa vida de oração, não é? E até nessa vida de devoção de Maria, como que ela pode crescer nesse início? Porque não é simples, nós estamos falando de uma jovem. Quando ela chega ao Brasil, ela tem 30 anos. Então, a gente está falando de uma jovem que já viveu muita coisa, um período de revolução, de fome, de miséria, de doença. Como que a devoção a ajudou nesse momento? A questão, só situando um pouco ali, quando você fala do empobrecimento, a Áustria estava muito pobre. Era muita gente na rua pobre, muitos mendigos nas ruas, e por isso a gente, quando trabalha bem a vida dela, com mais tempo, a gente diz assim que ela enxergou o outro lado da calçada, para além das flores dos jardins, que são muitos, né? Então, ela viveu uma pobreza muito grande porque os funcionários do palácio não ganhavam bem. Aliás, a gente, quando olha aquela história ali, os funcionários não ganhavam bem, os músicos famosos, são famosos hoje, e não ganhavam bem. Por exemplo, Beethoven passou muita fome, sofreu muito. Então, o importante é que Bárbara, na vida, ela crescendo, a família morrendo, doença, mesmo uma jovem com 15 anos perdeu os pais no mesmo ano, é muito forte. E ela, mesmo assim, a gente sempre diz que ela é audaciosa. Ela é uma jovem inquieta, que ela está sempre olhando para além de si, porque é típico da devoção a Maria, que é uma mulher discípula que ela aprendeu, e ela diz que ela é uma mulher discípula, Maria. E Maria faz com que Bárbara faça uma memória da história do seu povo. Porque já tinha existido tantos sofrimentos na vida da Áustria, na vida da Europa, e que atingia lá, e que atingia o povo. Então, a devoção dela, a Nossa Senhora da Escada, a Nossa Senhora da Escada é protetora dos pescadores, e tem a visão para o rio Danúbio. Então, ela vai relacionando a vida dela e a vida de Maria com a vida desse projeto de Deus que está na vida daquele povo pobre, que não tinha o que comer, que diz que nesse período Viena tomava uma sopa, o povão de ossos, porque não tinha comida. Então, a Bárbara, como você falou, ela foi obrigada a crescer rápido. Ela tinha um raciocínio também muito rápido. Eu costumo dizer, ela tinha olhos de águia, que vê além, que sabe olhar para a realidade e querer contribuir. É típico de uma jovem inquieta, que acredita que o projeto de Deus, e ela tem isso muito forte desde jovenzinha, e a igreja deveria viver a exemplo dos primeiros cristãos. Ela fala muito isso nas suas cartas. Por quê? Porque a igreja não estava vivendo naquele período a exemplo dos primeiros cristãos. Então, ela leva para a realidade e vai assumir uma causa. Agora, ela não podia salvar o mundo todo. Ela escolheu alguns sujeitos históricos. Ela escolheu, não é, as prostitutas, as jovens, que também umas não era que já estivesse prostituída, mas o
O objetivo dela era justamente evitar, porque os burgueses empregavam as jovens, depois prostituíam as jovens e jogavam na rua. Então, consciente disso, ela parte para uma opção, a gente diz que ela tem uma opção clara do projeto de Deus no seu mundo, ela tem sujeitos históricos definidos, a mulher que pode se prostituir ou que já é prostituta, e junto, Bárbara ainda tem alguns jovens e uma família que ela traz junto para o Brasil. E lá, Bárbara também sofreu com essa revolução toda, ela passou uma noite na cadeia com as companheiras dela. Ela ficou na prisão, mas por uma questão de segurança. No outro dia, ela começou a decidir como fazer para sair de Viena e manter o seu projeto, mas levando aquele grupo. Ali, Bárbara, também ela faz a pintura do Imaculado Coração de Maria, que é a representação da Nossa Senhora, aquela ou a comunidade que se apresenta no capítulo 12 do Apocalipse. A mulher vestida de sol. Então, a forma como ela pinta a mulher mostra uma Maria destemida, uma Maria que vai à luta, uma Maria que assume a vida e que é vitoriosa sobre a serpente. Que aí a gente sabe todo o simbolismo da serpente e do dragão, e para a Bárbara, o que isso significava naquele momento histórico que ela estava vivendo. Mas o que é bem louvável para a vida de quem se santifica é justamente as ações de santidade para a pessoa, as virtudes que faz com que a pessoa tenha clareza diante de tantas calamidades, de tanto empobrecimento, tenha clareza do projeto de Deus e assuma o projeto de Deus. E o projeto de Deus se mostrou claro para Bárbara nas jovens empregadas domésticas. Sim. E uma frase que vem à cabeça, com toda essa narrativa que a senhora fez, é que tem uma frase que a gente ouve bastante no Brasil, que é: não tenho nem para mim, vou ter para você, não é? Bárbara, já no século XIX, e isso hoje parece até um pouco mais normal, ter uma pessoa que olha para os outros, que faz, mas naquele tempo não era nada óbvio, porque as congregações, não é? Claro, tinham várias, mas as congregações, principalmente femininas, eram muito voltadas à clausura, à oração. Não tinham tanto, até porque a mulher não podia ser tão presente assim na sociedade, não tinham tanto essa perspectiva da porta aberta, do se juntar às pessoas, de olhar quem está com fome, ir atrás. Então, é assim, não tenho nem para mim, nem para você, mas vou correr atrás, não é assim que ela dizia. Aí nós paramos naquilo que, primeiro eu interrompi a senhora, quando ela chegou no Brasil, em 1848, em 1849, formam a congregação, constituem a congregação, e uma curiosidade que essa é a segunda congregação mais antiga do Brasil, então nós estamos falando de uma das nossas joias, não é? E no princípio, me parece que começa mesmo assim, com um pouco de tudo, não é? A congregação. Então, é claro, tendo um olhar especial, como a senhora falou, para a mulher empobrecida, mas começa também atendendo quem tem pela frente, não é? Me parece que foi um pouco assim, não? Quando ela chega no Brasil, eu também costumo dizer que ela, inteligente como a Bárbara era, e aquela pessoa totalmente orientada pelo Espírito,
que ela fala muito da orientação do espírito, de deixar-se orientar por ele, da configuração com a pessoa de Jesus Cristo. Então, Bárbara, ela muda de sujeitos aqui. Lá, naquele contexto, era a mulher. Aqui é a criança desvalida. Toda a questão da escravidão no Império Brasileiro tem como consequência a pobreza e as crianças desvalidas. Então, aqui ela vai assumir um trabalho com as crianças desvalidas. Isso é o primeiro trabalho dela no Brasil. E ela faz isso hospedada no Convento da Ajuda, com o grupo dela. E é interessante que ela envia carta ao imperador solicitando. Ela tem uma linguagem muito fácil de se comunicar com o imperador, talvez pela convivência dos pais. Então, ela começa o trabalho com as crianças, e ela, ao fundar a congregação, ela funda dentro do convento, que era outra congregação, e era uma congregação, e é até hoje, de vida contemplativa, enclausurada. E ela funda a sua lá dentro, para a rua, a gente diz, para uma questão missionária fora, não só pela oração, ela dizia congregação de contemplação, vida ativa e contemplativa. Então, você tem a contemplação do projeto de Deus, mas você contempla esse mesmo Deus na realidade dos pobres. Então, por que ela muda de sujeito? Porque ela é capaz de olhar a realidade impactante do momento. Os mais vulneráveis do momento, ela assume. Então, é aquela questão que você pode focar num tipo de sujeito, porém você, por isso, não vai deixar de abrir o seu coração a quem está necessitando em torno de você. Então, por isso é águia. Esse olhar aqui e olhar além do muro que a cerca. Então, Bárbara era uma mulher das calçadas, no sentido que ela olhava, eu digo, saiu da janela e foi à calçada, onde o povo estava, onde os pobres estavam, onde criança desvalida no Rio de Janeiro pedia esmola, onde criança ficava sem os pais. Né? Então, ela vai assumindo no Rio de Janeiro essa realidade. Depois, ela começa a assumir obras sociais. Ela assumiu obras sociais, sim, pode perguntar. E aí vem o orfanato, não é? Só para a gente não perder a conta, parece que Bárbara já está com 180 anos, mas ela está com 36 anos. É verdade. 1954, e assume um orfanato em Niterói. E aí começa, talvez, um segundo ponto da vida de Bárbara, que é a instabilidade, não é? No sentido que, não a instabilidade pessoal da fé dela, mas a instabilidade por quem a cerca. Porque um trabalho que começou a se estruturar, e aí você assume um orfanato, e aí você começa a ter uma casa onde o trabalho é seu, é da sua congregação, do seu carisma, começam a sofrer interrupções, porque também aquela não era uma época muito fácil. Então, o que a senhora pode nos dizer desse início do trabalho no orfanato e nesses conflitos que Bárbara começa a sofrer por quem não gostava daquele trabalho que ela fazia, né? Primeiro, a Bárbara, desde quando ela está no convento da ajuda ainda, era o tempo dos escravos para as irmãs. As irmãs tinham escravos. Ela disse que não aceitava e que ela mesma faria os trabalhos delas. Então, ali já foi um pouco de ruptura com o contexto daqui. Quando ela vai para Niterói,
todas as meninas costumavam ter os empregados, os escravos, era tempo de escravos, e as meninas não faziam nada. Então, ela começou a fazer com que as meninas fizessem as coisas, e os pais não queriam. Então, ali ela já começou a sofrer com os pais, né? Aí tinha a questão dos órfãos, tudo que... Mas aí entrava o diretor do orfanato. O diretor não estava de acordo com algumas normas que ela costumava implantar a partir do carisma da congregação. E ele queria mudanças. E ela dizia assim que se tivesse que mudar, seria naquilo que ele tinha implantado, porque ela tinha recebido de Deus o carisma e ela não podia negociar, digamos assim, o essencial. Então, ela tinha uma firmeza muito grande, uma clareza do projeto de Deus, ela não negociava de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, ela queria que tratasse bem as crianças, que não batesse nas crianças, que era tempo de educar a criança batendo. Ela não queria que as irmãs batessem, ela não aceitava esse tipo de educação. Então, eu penso, e nós, como congregação, pensamos, a educação de Bárbara, ela foi à frente dela. Ela foi uma educação libertadora com as crianças, embora ela sofresse perseguição por causa disso. Depois, ela tem uma perseguição dos pais, da forma como ela educa as meninas. Ela diz assim que, se quiséssemos educar as meninas de acordo com as normas do mundo, não teríamos problemas. Mas como queremos educá-las de acordo com o projeto de Deus, aí está o nosso sofrimento, porque não queria. Depois, com o tempo, Bárbara, ela vai para outro orfanato. Não sei se você queria perguntar mais alguma coisa ligada a isso ali. Não, pode continuar, e aí também já encaixa de porque do Rio de Janeiro abre-se um ramo no Rio Grande do Sul, que acredito que é isso que a senhora vai falar agora, né? Sim. Então, ela vai para o Rio Grande do Sul, porque também a pedido dos bispos, né? Sempre a congregação, ela ia até depois do Concílio Vaticano II, só ia para um lugar quando um bispo pedia. Quer dizer, uma comunidade, o bispo está precisando de uma comunidade dessa congregação em tal lugar, solicita geral, verifica a possibilidade se dá para ir ou não. Então, ela foi para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, ela também teve alguns impactos com a situação do orfanato em Pelotas. Ela sofreu muito com o diretor de Pelotas, também com as irmãs. Você vai ver na vida dela, porque tinha as irmãs que eram flexíveis demais com o projeto, e ela que tinha fundado, que dizia que Deus falou, que era daquela forma, ela não queria negociar a essência. Então, lá, ela sofrendo bastante, tem um momento que ela diz assim, até parece São Pedro, ela diz, nós não somos escravos, senhor administrador, nós pobres mulheres, nós somos livres pela graça de Deus. E por isso, quando ela dizia isso, era que ela ia continuar fazendo como ela vinha fazendo. Então, as brigas maiores, os conflitos no Rio Grande do Sul, em Pelotas, com os administradores, mas também com as próprias irmãs. A Bárbara, ela já tinha um projeto de vida comunitária
que ela queria abertura, inserção de alguns leigos na vida da comunidade e congregação, porém que as irmãs tivessem um espaço ainda restrito da vida comunitária, um pouco mais exigente, mais intensivo, e mais das irmãs. Com isso, costuma-se, as irmãs ficaram muito revoltadas, e começam ali as irmãs a fazerem fofocas com os bispos, e ela sofre muito. Então, ela sofre bastante. A gente também, nesse período, ela vai a Porto Alegre também, tem o orfanato em Porto Alegre, é onde ela se demora mais do que no Rio de Janeiro, ela fica indo e vindo, e fica um bom tempo em Porto Alegre. Lá ela tem conflitos com os bispos de lá também, tudo por causa da forma de defesa das regras congregacionais, como ela acreditava. Então, umas irmãs ficavam do lado dela, outras queriam a flexibilidade maior das regras. E também a gente hoje analisando, talvez pessoas que não estavam tão inteirada do projeto com os pobres, tanto quanto ela. Quer dizer, uma é você, desde o início, ter clareza e sentir como chamado de Deus, outra é a pessoa já pegar o itinerário, entrar nele e assimilar ou não um projeto que leva nesse direcionamento. Então, muitos problemas na época ela vai ter no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Às vezes, nas cartas, nós percebemos que, enquanto ela estava no Rio, ela pipocava no Rio Grande do Sul. E quando ela estava no Rio Grande do Sul, pipocava problemas no Rio de Janeiro. E ali ela vai para uma escola chamada Colégio Amparo, em Petrópolis. Lá em Petrópolis, a gente foi nos 200 anos de vida dela que nós celebramos. Então, lá ainda tem alguns recibos que elas assinavam, as irmãs, quando recebiam o salário que elas trabalhavam. E o diretor daquele colégio era um chamado Padre Siqueira, muito importante no Rio de Janeiro, uma pessoa também que já vinha de uma família abastada, então tinha uma outra visão de mundo. E ela começa a dar uma educação também, a gente diz, uma educação integral às meninas. E há também que o padre Siqueira, ele queria fundar uma congregação. E para fundar a congregação, ele tinha a irmã dele, que estavam tudo junto, então as irmãs ali também começaram com problemas, Bárbara com problemas com algumas irmãs, que queria essa flexibilidade, ela não, e o padre Siqueira, que não estava aceitando mais a forma dela conduzir. Então, lá, é interessante que Bárbara era doente, era asmática. E uma pessoa de asma no Rio de Janeiro, naquele período, sem nenhum um ventilador, ela sofria muito, muito mesmo. Ela passou durante muito tempo que ela já não deitava mais para dormir, ela ficava numa cadeira, sentada na capela. Então, ela passava a noite inteira ali. Não conseguia. Sim. Sim. E eu acho que esse, digamos assim, é o segundo grande ponto da vida de Bárbara, porque o primeiro é justamente lá, aos 15 anos, ainda na Áustria, quando ela perde os pais, e mesmo assim pensa não só nela, na família, mas também nas pessoas, naqueles principalmente que mais sofrem, não é? Esse ponto, não é, que a gente talvez conversando simplesmente não consiga ilustrar, não é? Mas foi muito duro. Talvez mais do que os problemas físicos, ela sofreu
no próprio coração a dor de ter uma congregação de muitas pessoas que remavam contra, não é? Inclusive, em algum momento da história, até conspiraram para expulsá-la da congregação que ela própria havia criado, não é? Pelo carisma que o Senhor havia transmitido a ela. A Beata Bárbara, ela não vive tanto, não é? Apesar que 54 anos naquela época era uma idade considerável, mas desse ponto da vida, talvez mais ou menos 20 anos da vida dela, ela passa nesse sofrimento. Mas é impressionante como esse sofrimento não a muda no sentido de torná-la de coração fechado, torná-la dura, torná-la insensível aos problemas, mas não. Ela continua, não é? Agora, a senhora lá no começo tinha falado das cartas, e agora eu quero explorar um pouco mais essas cartas. Quando Bárbara vai definitivamente ao Rio, ela deixa uma carta, não é? Para a congregação, para as irmãs, não é? Uma carta que fala de perdão, não é? O que a senhora pode nos dizer dessa carta e desse momento tão duro na vida da Beata Bárbara? Ora, o perdão a gente diz até que é a nossa herança, porque a gente vê no Brasil a vida da Bárbara, se fosse olhar do ponto de vista humano, só foi sofrimento. Exatamente. Foi algo que talvez ela até não esperasse, mas suportou com um grande coração. E a carta do perdão, ela vem justamente devido a essa conspiração. Ela vem porque as irmãs, de certa forma, aquele grupo denigrem a imagem dela perante os bispos, e alguns bispos também, padres. Então, ela fica diante da congregação que ela tinha fundado e que cresceu mais no Rio Grande do Sul, ela estava totalmente humilhada. Diziam coisas que ela jamais dizia, que ela jamais fazia. E então ela sofreu tanto que ela, com a asma e com a situação, ela começou a inchar. Bárbara ficou muito inchada, de sofrimento. E quando ela escreve essa carta, ela diz assim: vocês podem me tirar tudo. Isso ela diz para as irmãs. Mas vocês não podem me tirar o amor de mãe. O coração de mãe vocês não me tiram. Porque eu sempre perdoei vocês. Eu sempre vou oferecer o meu perdão. Então, ela fala muito, fala do sofrimento dela, do quanto espiritualmente ela foi atingida por essa conspiração das irmãs e o quanto ela aprendeu a perdoar. Então, aí ela coloca Jesus Cristo, o modelo do perdão, ela coloca Maria, e ela coloca aqui aos pés da cruz, se aprende a perdoar, se aprende a amar. Então, ela vai desenvolvendo, a gente diz, uma teologia da cruz, de tanto sofrer. E a gente diz, né, nessa doação do perdão, porque elas não pedem perdão, ela está doando. Em todos os momentos da vida dela, eu vos perdoei sempre, de todo o gosto e consolo do meu coração. Quando ela vai sair lá do Colégio de Amparo, quando você diz, as irmãs queriam expulsá-la da congregação, ela foi expulsa da congregação. Ela morreu fora da congregação. Só que um grupo foi com ela. O grupo mais fiel foi com ela. Então, lá no Amparo, ela tem uma carta de uma outra irmã que diz assim: a nossa mãe fundadora está tão inchada, tão doente, que está irreconhecível.
ela sente muitas dores por todo o corpo. E naquele dia o padre expulsa ela do colégio, ela tem que sair imediatamente. E é interessante que com um mês que ela sai do colégio, ela morre. Exato. E ela morre fora da congregação, com um grupo, e a congregação nesse período não tinha casa própria, tinha comprado uma na Rua do Catumbi, no Rio de Janeiro, colocado no nome de um senhor, o senhor passou a mão na casa, então as irmãs ficaram sem nada, e ela morre na casa de uma leiga, uma benfeitora, chamada Ana Rodrigues. Ela com esse grupinho, ficaram lá. Então, a Bárbara, ela era uma mulher que ela se escolheu para si ser Bárbara Maria da Santíssima Trindade. Então, você vê essa questão da Trindade no nome dela. Todos os dias, ou em carta, ela dava a bênção para as irmãs. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre as cartas dela terminavam assim. A carta que ela já estava sofrendo muito no penúltimo ano da sua vida, ela escreve, faz uma oração trinitária muito bonita. A bênção, ela vai dizendo a bênção a Deus Pai, por isso, por aquilo, ao Filho, ao Espírito Santo. Então, é uma única vez ela oferece essa bênção às irmãs. E ali o projeto da Bárbara, ela diz assim, a Trindade fundou essa obra e ela há de completá-la. Outro momento ela diz, Deus fundou a congregação, Deus e não eu fundou a congregação. Então, é essa consciência que também o projeto era de Deus. E por isso, a gente pode dizer, o Bárbara, quando ela foi beatificada, os teólogos do seu processo disse que a espiritualidade dela, toda essa dimensão da cruz presente no sofrimento dela, do perdão, vai constituindo a sua espiritualidade e o seu perfil. E a espiritualidade de Bárbara não é uma espiritualidade da congregação, mas é uma espiritualidade eclesial para todo cristão. Porque ela tinha Maria, o modelo da vida, a comunidade primitiva como modelo de vivência da vida comunitária e a Trindade como fundamento. E depois, como ela sofria muito, a Eucaristia era tudo para ela. No ano que ela estava sofrendo muito, ela disse assim, Deus me roubou todas as festas. A festa da Páscoa, o Espírito Santo, que são festas muito grandes para nós na congregação, além da igreja. A festa de Corpus Christi, que era uma festa muito grande na Áustria do seu tempo. E o dia da Trindade. Me roubou todas elas. Ela ficou sem essas festas. Ela disse, mas a um tão rico Senhor, eu nada dou de graça. Em troca, aí você diz, ela vai pedir alguma coisa para ela, assim, que não, aí ela diz, em troca quero ser incendiada de amor pelo Espírito Santo para servir, aí ela vai sempre em função das pessoas e dos pobres. Isso ela vai em Porto Alegre, Rio de Janeiro, foi na Áustria, a questão das crianças, dos jovens, não é? Adolescentes, digamos, naquele período. Exato. Como a senhora começou a entrevista falando sobre a relação da Beata Bárbara com Maria, não é? Dá para fazer também um paralelo no final da vida dela, porque assim como nós dizemos que Maria sofreu martírio branco, não é? Aquele martírio que não é de sangue, mas também teve o coração traspassado,
Bárbara também sofre isso, não é? Vem a Sim. falecer no dia 17 de março de 1873, aos 54 anos, e parecia uma história de derrota, não é? Mas, como a gente também ouve dizer, que onde tem um mártir, tem vida, não é? Tem esperança, nasce vida, nasce esperança. E quando Bárbara falece, acontece uma situação curiosa, não é? Que são encontradas cartas com ela, que aí não foi ela que escreveu, mas cartas de irmãs que estavam acusando elas e ela conseguiu aquelas cartas e decidiu não passar para os bispos, não é? Para quem deveria, entre aspas, condenar as outras irmãs por isso, justamente para não escandalizar aquelas irmãs, não é? Me parece que aí começa a grande mudança da congregação, não é? O grande processo de conversão da congregação que vai levar a ser aquilo que é hoje, não? Porque ela podia, tendo essas cartas, as irmãs mandavam pedindo perdão. Então, ela poderia ter enviado ao bispo e ela ter, digamos, limpado a sua ficha, não é? Aquilo que as irmãs tinham sujado. Ela não faz para não expor as irmãs. Então, essas cartas são achadas depois. E tem uma carta ao funeral, que essa carta ela é linda, onde há um pedido de perdão, onde há o reconhecimento da sua santidade ali, de tudo aquilo que ela viveu na vida de sofrimento provocado pelas irmãs e que ela tinha suportado com o perdão e com amor. Então, a gente diz assim, o perdão é a herança da congregação. Ela deixou como herança. Os pobres são sujeitos históricos para a congregação. A organização comunitária é fundamental para nós e a modelo dos cristãos primitivos. Que aí vem, a gente pode dizer, no Concílio Vaticano II, há um respaldo da comunidade primitiva que a gente traz para o nosso tempo e que a gente diz, Bárbara parece ter antecipado aquilo que o concílio ia realizar para a vida consagrada. Então, como você fala também, essas cartas, nós tanto temos as cartas que ela escreve e fala do sofrimento dela para as amigas dela e mães da congregação que ficaram do lado dela, e como tem de outras também escrevendo para ela. Bárbara viveu uma pobreza, assim, desigual para a vida religiosa em seu tempo. Ela chegou a remendar os hábitos, porque não tinha dinheiro para comprar novos. Bárbara teve, nesse decurso de sua vida, ela teve a morte de 9 jovens que ela tinha trazido, que seriam irmãs no Brasil. Ela viajou para a Áustria e, quando chega, as jovens tinham morrido. Então, são sofrimentos grandes demais. E ela tem uma carta onde ela diz assim: se eu sofro, que Deus Pai seja louvado. Que eu chore, que Jesus Cristo seja louvado. Que eu possa sofrer perseguição, que seja dada a glória ao Espírito Santo. Então, por tudo, seja dada a glória e louvor à Trindade. Então, é uma pessoa totalmente aberta ao mundo de Deus e ao mundo dos pobres, a gente diz. Sim. Agora, irmã, para saber um pouco mais da congregação hoje, porque
sabendo de toda essa história, não é? Acredito que uma jovem, uma pessoa que queira entrar na congregação, e eu acho que a gente falou um pouco o nome da congregação, então, Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, não é? Que é a congregação Isso. fundada pela Beata, a qual a senhora pertence. Ouvindo essa história toda, dá não é, uma certa inquietação para fazer parte dessa aventura toda. Então, hoje, quais são os principais trabalhos da congregação? O que vocês fazem para manter esse carisma aceso, essa chama de Bárbara, que certamente continua até hoje, não é? Pela ação do Espírito Santo, como funciona a congregação hoje? Como a congregação ela cresceu muito para o Rio Grande do Sul, e com o Concílio Vaticano II é que ela começa a ir para o Nordeste e vai se espalhando. Antes ela estava no Rio Grande do Sul, estava no Paraná, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Após o concílio, ela vai se abrindo e vai para outro país também. Então, Bárbara, com essa questão dos pobres, no Rio Grande do Sul, a congregação estava com as obras sociais de terceiros. Depois, a congregação vai ter obras sociais próprias. Aí, depois, ela vai tendo alguns colégios que as irmãs vão construindo também dentro da sua possibilidade. Tem até as histórias das irmãs que elas construíram algum colégio pedindo esmola. Né? Era um tempo muito diferente. E depois, no Rio de Janeiro, nós temos é a primeira casa da nossa congregação, que é em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e o Instituto Imaculado Coração de Maria, lá em São Cristóvão. É uma obra social com crianças. Aqui em São Paulo, nós temos no Belenzinho uma obra social chamada Educandário São José do Belém, também com crianças, dos cortiços ali, das favelas, são esses nossos sujeitos nessas obras, e no Rio Grande do Sul também. No Nordeste, a congregação se espalhou primeiro em ação missionárias em paróquias, quando foram para lá. Paróquias que não tinham padres. Então, as irmãs iam fazendo de tudo ali. Depois, a congregação foi assumindo questões sociais, tinha as obras de prefeitura em algum lugar, as irmãs iam lá e assumiam, e depois vinham os projetos sociais. Então, a congregação começou a assumir no Nordeste projetos sociais. Nesses projetos sociais, as irmãs davam aula para manutenção própria. Então, vivia assim. A primeira comunidade do Nordeste que as irmãs foi lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, numa cidade vizinha a mim, e depois na minha cidade, João Câmara, lá a cidade de Itaipu. Então, eram lá que elas faziam de tudo. Quando depois que meu grupo e outros grupos, nós fomos trabalhando muito com Bíblia, com a divulgação da palavra de Deus, com grupos de famílias, estudando e compreendendo a palavra na vida do povo, em favelas. Então, o Nordeste e Norte ia se espalhando nessa dimensão. E hoje a congregação tem um trabalho contra o tráfico de seres humanos, uma comunidade mais dedicada a isso, ela está em Manaus. Ela também tem a mesma comunidade, é ligada ao REPAM, lá em Manaus, onde trabalha também em contribuição ao Sínodo da Amazônia, e agora a prática, como aplicar.
e até uma irmã nossa chamada Rose Bertoldo, ela foi participar do sínodo da Amazônia em Roma. Então, ali, essa comunidade se dedica a esse trabalho. Tivemos um trabalho junto aos venezuelanos, quando viré ali em Roraima, sobretudo, com as formandas e um grupo de irmãs. E nós temos os projetos sociais no Nordeste com a agroecologia, essa questão do meio ambiente, que vamos trabalhando com as comunidades, com hortas, entende? Então, tem vários com crianças também. E nós temos o trabalho com juventude. E foi se formando nos últimos anos, no Norte e Nordeste, grupo de leigos e leigas ICM, ligados à espiritualidade da congregação. Então, que tem encontro, que vão refletindo, tal. E no Rio Grande do Sul e São Paulo, nós continuamos com essas obras que eu já falei, alguns colégios. Aqui em São Paulo, nós temos o Colégio Puríssimo, lá em Rio Claro. Nós temos a Casa das Idosas, ali em Rio Claro. E nós temos também trabalhos de CRB, onde as irmãs participam de CRB. Nós temos o trabalho com a CNBB, nós temos uma irmã que ela agora está no Conselho Geral, a irmã Aparecida, mas ela trabalha muito com a catequese, ligada à Arquidiocese de Porto Alegre e à CNBB. E nós temos em Bolívia 2 comunidades que trabalham lá, essa questão a gente chama a pastoral de inserção. Nós temos no Haiti a escola bíblica espalhando a palavra de Deus numa diocese lá em Jeremi. Nós temos a casa de formação e trabalha muito a agroecologia também e as SEBs lá no Haiti. Em África é semelhante ao Haiti, os trabalhos com a palavra de Deus também, com a saúde alternativa. E nós temos uma comunidade no Uruguai que trabalha mais, no Uruguai não, como é Paraguai, trabalha com os brasileiros que estão lá, mas é um nível paroquial, catequese paroquial. E nós temos na Argentina com SEBs. E em Roma nós temos uma casa que é onde a gente ia estudar, e como a sede geral não estava lá, o Papa, na época, Pio IX, pediu que tivesse uma casa representante lá. Hoje eles fazem todos os trâmites tem possibilidade, faz com o Brasil diretamente. Porém, nós temos a casa lá, que é um pensionato com jovens que vêm do interior e que vêm estudar na cidade ou trabalhar. Então, as irmãs trabalham com essa questão e com a Caritas, lá em Roma. E aqui também no Brasil, nós temos trabalho de Caritas, junto com a questão dos pobres. Agora, a pandemia, as irmãs se dedicaram muito com cestas básicas, com articulações disso, com máscaras, de norte a sul, tentando até nos países onde estamos, com essa questão aí, lutando contra também, não é? Contribuindo no que é possível. Sim. E eu, por exemplo, trabalhei 18 anos na Faculdade de Teologia da PUC, a Nossa Senhora da Assunção. Eu sou teóloga e minha formação central, como diz, meu foco é a teologia trinitária, mas a minha área mesmo é dogmática, e dentro da dogmática, minha tese é sobre a Trindade. Então, eu trabalhei na faculdade, deixei faz 3 anos, porque eu fiquei provincial e não tinha como continuar. E eu sempre trabalhei aqui em São Paulo também com a palavra de Deus, em escolas bíblicas e nas paróquias, fazendo formação do povo.
gosto muito disso, algumas favelas, trabalhei aqui em São Paulo. Então, a congregação, ela tenta, como Bárbara, onde está, perceber a realidade. E esse ano nós temos capítulo, essa semana, capítulo geral, e o nosso lema é saiamos às pressas onde a vida clama, que é justamente a gente resgatar um pouco mais a questão dos sujeitos históricos na nossa vida, com quem é o mais vulnerável hoje, e é a nossa discussão a partir do projeto Trinitário de Deus na história da Bárbara em nós, porque ela está também no processo de canonização. Já foi feito no Rio Grande do Sul o processo arquidiocesano, já foi enviado a Roma, agora era para a irmã postuladora, irmã Gentila, ir para Roma, mas devido à pandemia não pôde ir, está esperando quando pode para continuar acompanhando o processo lá. Então, isso que nós temos um pouco do nosso dia a dia. Um pouquinho, só isso, não Um estamos pouquinho. em vários continentes, 50 mil trabalhos, etc. Bom, que os norte-americanos não nos ouçam, mas graças a Deus que Bárbara entrou naquele navio e veio para cá, porque é bonito também nas nossas entrevistas a gente poder perceber o quanto o sonho de pessoas simples, os olhos de pessoas simples, as mãos de pessoas simples puderam transformar tanto o nosso país. Então, graças a Deus que aquele navio mercantil apareceu e ela veio parar aqui. Para encerrar, irmã, Só uma questão que eu queria te dizer, porque a Bárbara, ela, como é do século XIX, ela funda uma congregação sem cofundador. Normalmente a mulher fundava, o homem junto, que dava um pouco da legitimidade. E ela fundou só, ela tinha os orientadores espirituais, os padres e aqueles que celebravam a Eucaristia, mas não eram cofundadores. Então, ela é a fundadora da congregação. Para a mulher, muito. Mas era alguém que não se entregava. Exatamente. E que continue a inspirar todas as mulheres do nosso Brasil, não é? E todas as mulheres de onde esse lindo trabalho chegar. Uma pergunta que a gente sempre faz no final, e que eu faço para a senhora é: a partir da vida, a partir da experiência da Beata Bárbara, como a gente pode crescer na santidade? Como a gente pode trilhar os caminhos da santidade? A partir de uma inspiração em Bárbara, a santidade, ela consiste na clareza do projeto de Deus na igreja, dentro de uma sociedade. Então, não é que você vai escalar, vamos dizer assim, a escada de santidade fechada, você e Deus. Mas, para ela, a santidade, ela se dá na praça da história. Isso não estou dizendo que ela não tinha a sua intimidade só com Deus, ao contrário, ela tinha muito, mas essa intimidade com Deus a levava a sair na praça da história. Não era uma mulher de ficar em casa e sem achar frestas. Bárbara sempre achou frestas para agir na sociedade, para, a gente diz, afetar o seu contexto. Ela foi a mulher da possibilidade de afetar. Então, ser santo para nós é assumir o segmento radical de Jesus Cristo junto aos pobres. Então, isso foi para a Bárbara também. Bom, com essa belíssima resposta, nós encerramos essa entrevista, que para mim passou em 5 minutos, porque eu gostei muito, muito, muito de estudar mais sobre a história da Beata Bárbara,
de conversar com a senhora, irmã Maria Freire. Agradeço de coração por essa fantástica entrevista. Dá para ver que a senhora não é só pertencente à congregação, mas uma grande devota, alguém que ama muito a Beata Bárbara Marques. Agradeço a senhora, muito, muito, muito obrigado. E agradeço a você também que participou até agora. Então, irmã, a palavra é sua. Eu não vou nem encerrar essa entrevista. A palavra é sua. Muito obrigado. Então, muito obrigada a você, Fábio, pelo convite, a Lívia, que está aí gravando. E foi uma alegria muito grande, porque eu vou viajar, eu estava numa ocupação muito grande, e eu disse para as irmãs, eu não vou deixar de falar da nossa fundadora, porque eu tenho que falar dela quando surge uma oportunidade, eu sou inquieta, e como você percebeu, eu a amo de coração. Tem algo nela, no dia a dia, através das cartas, que nos parecemos, como diz, somos semelhantes, entende? Não estou falando da santidade dela, porém, de algum estilo de vida e de querer, de sonhar, que tem muito a ver comigo. E algo que ela tem em comum demais comigo é a Trindade, que desde a minha casa, eu desde criança, eu fui apaixonada por Deus como Trindade. E entro numa congregação da fundadora Maria Bárbara da Santíssima Trindade. Ela escolheu que era Maria Bárbara Marques. Ela colocou Maria Bárbara Marques da Santíssima Trindade. Foi uma escolha. E quando me perguntaram, eu entrei na congregação, primeiro dia que eu cheguei, o que caiu do livro de oração foi um retrato dela, que eu não sabia ainda, não tinha visto. Eu entrei muito rápido na congregação e caiu aquela foto, que hoje me impressiona até hoje, não é? Então, temos em comum muito forte essa paixão pela Trindade, e eu quero desejar a você, seu trabalho é lindo, você buscar a vida dos santos e dessa forma para divulgar. Parabéns por seu trabalho, muito obrigado, que o Imaculado Coração de Maria lhe envolva com seu manto e que você possa continuar fazendo esse trabalho que ajude sempre as pessoas a terem consciência também de um projeto de Deus na vida dos santos e o projeto de Deus na nossa vida também, que a santidade é um chamado para todos nós. Então, Fábio, parabéns. Aí eu vou dizer algo que eu gosto muito por causa da terra dela, que é a terra da valsa. Eu escrevi um livro, A Trindade, um Dinamismo Valsante, que é a teologia do projeto da Bárbara. Então, eu vou dizer que a Trindade desça sobre você valsando. E com isso nós encerramos. Eu, a Lívia, o Diego, o Renato, a Ana, a Tati, todo mundo que participa desse projeto. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. E até a próxima entrevista. Até. Tchau. Reze por nós.